Então tá joia. Aqui já tá tudo gravando, viu? Você pode botar o seu aí. Muito bom. Como que você vê? Prezados senhores, hoje eu converso aqui com Igor Quintela, o fundador da IQ e diretor criativo da marca, né? Acho que o que a gente mais tem para falar aqui é sobre essa segunda parte, né, Igor? Boa noite. Boa noite. Acho que é, né? Diretor criativo não. Cara, a IQ é um sonho, né? E sonho a gente só constrói com trabalho, né? Então a gente é trabalhador, cara. Não tem esse negócio de diretor, de rótulo. Pra você ter noção, você sabe como é que a gente montou quando foi lá, montou a sociedade, né? Eu, Felipe e Sandro. Aí vamos lá, vamos botar os nomes para cada um aqui, cada um tem seu cargo, né? Você já viu como é que é? Não. O Sandro é o CEO, né? Você sabe o que é CEO? Não. É ciclista. Caraca, peraí, o meu eu lembro, que é CCO. E CCO é Ciclista. Chief Creative Officer, né? No mundo corporativo. Chief Creative? Criativo, tá. Só que no nosso Chefe caso... criativo. Ciclista compulsivo, obsessivo. Exatamente. Eu já ouvi isso. Em alguma conversa, alguma reunião, eu já ouvi isso. O Felipe era o CFO, que era o ciclista formador de opinião. Legal. Assim, cara. Combina pra caramba com ele, né? Bicho. A gente brinca, né, cara? O Sandro é ciclista empreendedor? Não? Ciclista não é especialista em oportunidade, não, mas cara, eu não lembro, bicho. Nossa, como é que eu não lembro isso? Enfim. Vamos passar limpo, assim, pra quem não conhece a marca, né? Os três são ciclistas, né? O Felipe é um pouco menos, né? Ele é um pouco mais de todos os esportes ciclista, e tal. Ciclista, o Felipe, acho que a gente pode falar assim, não pejorativamente falando, mas ele é mais recreativo, né? Eu e Sandra, a gente vem de uma linha mais de competição mesmo. Aquela coisa doentia que tu conhece bem também, né? É o amador profissional. Entendi. Gasta os tubos da vida, né? Equipamento punk, treinamento punk, não ganha nada com isso com relação à grana, mas ganha em prazer. Entendi. Quer dizer, você pedala há quantos anos? Cara... 30? Assim, vão fazer idas e vindas, né? Eu comecei a pedalar em 91, parei em 97, 98 e voltei em 2010. Cara, acho que agora você está conseguindo equilibrar o tempo que você gastou dinheiro com bicicleta e esses 5 anos de que você ganhou dinheiro com ciclismo, né? Cara, é legal falar isso, assim, eu nunca pensei em falar isso em público, não, mas ganhar dinheiro é uma palavra forte. Por quê? Porque a gente está trabalhando. E é óbvio que a gente está trabalhando para uma hora ganhar dinheiro. Mas a gente optou por fazer a IQ no dente, né? Como você mesmo sabe, você já trabalha com a gente há um tempo, a gente faz muita coisa no dente. Então, a IQ, ela é uma empresa que ela se retroalimenta dela mesma, né? A gente ganha e reinveste. Ganha e reinveste. E assim a gente está fazendo a empresa crescer. Isso no meio empresarial, existia um nome que as pessoas usavam que era, a gente é uma empresa camelo. Camelo. Que tem um unicórnio, que é aquelas empresas de tecnologia que valem um bilhão já ouvi esse termo, não sei o que quer dizer, mas já ouvi. A empresa camelo é aquela empresa que atravessa o deserto sozinha. Ela só depende dela. Entendi. Você não tem ninguém botando grana ali por trás para a empresa crescer. Cash flow ali, porrada. E a gente optou por fazer o negócio dessa forma. Então, assim, uma vez eu conversando com um grande amigo, que é um mega empreendedor do ramo fashion, e ele falou assim, cara, o meu negócio, eu consegui escalar o negócio muito rápido, mas também, Igor, tinha uma injeção de dinheiro, de capital muito alta. Não break-vou ainda, mas na hora que break-var, vai ser um negócio de maluco e tal. Mas, por outro lado, você olha para o negócio de vocês estão fazendo o negócio crescer devagar,
mas de uma forma muito sólida, com muito pé no chão, né? Quando ele diz assim, ser sólido. E eu acho que é isso, sabe? E isso é mérito 100% do Sandro. O Sandro é o cara que mexe com dinheiro. Né? É legal pra caramba planilha isso. Então, não é planilha, é organização mesmo, sabe? Fazer o negócio girar de forma organizada e saber aonde abrir a torneira e aonde fechar a torneira. Ele carinhosamente ele brinca comigo dessa forma, né? Eu começo a falar com ele de dinheiro, de investimento, ele vira pra mim e fala assim, vai desenhar, você só sabe colorir. Deixa que do dinheiro eu cuido. E é isso mesmo. A divisão é essa, ele cuida do dinheiro, da organização e você colorindo. Colore. Né? Que é a parte mais divertida, nem tanto. E como que dá tanto trabalho colorir uma marca? Cara, tudo começa no conceito, né, Breno? A IKEA nasceu com um conceito muito sólido de quem ela queria ser. A personalidade da IKEA é muito, muito bem determinada. É uma marca que fala de beleza o tempo todo, que produz beleza o tempo todo, né? A nossa famosa boniteza. Mas ao mesmo tempo ela é debochada, ela é brincalhona, ela não se leva a sério. A IKEA nasceu assim, e o meu grande empenho dentro da gestão da marca é fazer ela continuar sendo assim. Porque a gente vê muita marca bacana que chega em determinado momento, ou porque cresceu demais, ou porque vê uma oportunidade não sei aonde, e desvirtua o conceito básico de onde ela veio, e acaba se perdendo. Então isso é uma coisa que eu luto todo dia, e aí eu falo eu na primeira pessoa, porque dentro da nossa divisão, eu sou o guardião da marca. Então eu tenho que lutar mesmo, eu tenho que ficar ali do mesmo jeito que o Sandro luta pela grana, para não botar o dinheiro no lugar errado, para o dinheiro, e eu luto pela marca. Né? Não comparando mal e porcamente, não que ele não lute pela marca e eu não lute pelo dinheiro, mas claro. A gente se coloca nessas posições ali para poder fazer o negócio andar. Eu sempre brinco muito com os meus amigos mais íntimos que eu não trabalho, eu me divirto. Porque, cara, eu tenho a graça de Deus de trabalhar com o que eu amo. E quando você trabalha com o que você ama, cara, não dá pra chamar de trabalho. Engraçado, a gente terminou a conversa com o Bravinho, né, aqui hoje, e esse foi o último ponto que a gente tocou com ele. Falei, Bravinho, você não é um cara que fica ali, foco, persistência, dedicação, trabalho duro. Você é o cara da diversão. E aí, eu sinto bastante isso, né, quando eu vejo uma marca igual essa. Não é aquela marca que frita o miolo para fazer um negócio difícil, árduo, com uma entrega excelente. É uma marca que se diverte. Pô, vamos falar disso aqui, Breno? Que dia? Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. E a gente está estreando um podcast. Estreando o podcast. Né? Foi sexta-feira, né? Passado. Que a gente combinou. Que teve a ideia. Que a gente ia fazer isso aqui. É isso, cara. Cara, me conta como que a marca nasceu mesmo, os primeiros passos, antes de ser uma marca, quando ainda era, não sei de como que você chama, uma brincadeira e tal. Conta essa história pra gente. Vamos lá. Eu voltei a pedalar em 2010 para parar de fumar. Era fumante brabo, cheguei a fumar 2 maços de Marlboro por dia, publicitário, bebia vodka e fumava. Já tinha sido ciclista há mais tempo? Já, né? Tá. Mas estava lá 17 anos sem botar a mão na bicicleta. E cara, queria parar de fumar, isso era final de 2009, e uma luta danada, eu falei, bicho, para eu parar de fumar, eu preciso botar outro vício no lugar desse vício. E aí revisitei minha cabeça ali e falei, puta, bicicleta. Trouxe a bicicleta para dentro, em maio de 2010 eu consegui parar de fumar, já estava pedalando. E aí, cara, comecei a ir pro mercado para comprar roupa para poder pedalar. Eu já sabia que tinha que usar roupinha coladinha, né? Já tinha pedalado antes, então já conhecia a indumentária da brincadeira. E aí a primeira roupa que caiu na minha mão foi uma jersey da Pure Zoom,
uma marca que eu acho que nem existe mais, que era americana. Lembro dela, não sei se existe. E era horrorosa, bicho. Mas era muito feia, mas era mais feia que bater em vó. Estamos falando de 2010, né? Estamos falando de 2010. Mas era muito feio. Mas naquela época você já achava ela feia ou hoje, quando você... Não. Naquela época, quando eu botei a mão, eu olhei e falei assim, mas isso aqui é mais feio que bater em vó. É mesmo? Você sabe descrever mais ou menos como é que ela era? Cara, ela era uma jersey branca com azul, mas aí os recortes de azul nela parecia que era meio um tribal. Cara, 2010 feio, foi um ano difícil mesmo. Feio, mas era feio. E aí, cara, eu fui treinar com um cara chamado Walter Tusch, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, faz parte da minha convivência até hoje. É o cara que ainda me planilha quando eu preciso de planilha. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. E convenci ele primeiro a redesenhar a marca dele. Que a marca dele era uma marca antiga, não era feia, mas já tinha passado. Estamos falando de logo, de identidade visual. De marca, Pra quem... Aí redesenhei a marca do WT e comecei a desenhar as jerseys dele. Só desenhava. E ele fabricava onde ele queria. Né? E aí, cara, comecei a pedalar. Comecei a me dedicar àquilo ali. A bike virou o hiperfoco da minha vida. Em muito pouco tempo, eu estava pedalando bem. Pra você ter noção, eu tenho até tatuado no meu braço, porque eu parei de fumar dia 1º de maio de 2010 e dia 1º de maio de 2011 eu ganhei a primeira corrida de road. Um ano cravado. E foi uma corrida difícil, que foi a Serra Mar, que era uma prova que largava lá embaixo, em Casimiro de Abreu, e chegava lá em cima em Friburgo. Era 70km de montanha. A gente largou, eu era Master A na época, A1, a gente largou 2 minutos atrás da Elite, e eu cheguei em quarto geral. Tava andando direitinho. Que legal, também, hein? hoje eu tô pesando 72 quilos, na época eu tava pesando 60. Aí vamos lá, você... Enfim, comecei a desenhar, desenhando as camisas comecei pro a andar Walter. bem de bike, a galera do ciclismo começou a me conhecer, começou a saber que eu desenhava as camisas do Walter, pô, desenha uma camisa pra mim, e eu comecei a desenhar, e eu desenhava, cara, por hobby. Não cobrava, não fazia nada, desenhava. O cara me pedia, pô, claro, faço e tal. Aí um tempo depois comecei a cobrar um trocadinho, chegou uma hora que o Walter virou pra mim e falou assim, pô, você tem que precisar assinar suas camisas, porque eu só desenhava, não tinha marca, não tinha nada, só desenhava. Eu falei, não, cara, isso aí pra mim é diversão e tal, não sei o quê. Não, você tem que assinar. E eu já tinha o Ikezinho. É aquele famoso assim, isso pode virar um trabalho, isso pode dar dinheiro. E você... Mas, cara, eu era publicitário, bicho. Eu era professor universitário, publicitário, tinha minha vida profissional bem definida ali, né, meu ganha-pão e tal, então... E você falou, o Ikezinho já existia. O Ikezinho já existia. E o Ikezinho, cara, é um desenho que a ideia do Ikezinho não foi minha. A ideia do Ikezinho foi de um cara chamado Luiz Cavaleiros, o Luizinho, que era um diretor de arte que trabalhava comigo em agência, e a gente saiu para almoçar um dia no Rio Sul. A gente trabalhava numa agência na DM9, na praia de Copacabana, na Atlântica. A gente foi almoçar no Rio Sul, sentamos para almoçar, ele tirou um guardanapo da mesa com a caneta e falou assim, cara, eu sonhei uma marca para você. Sonhei uma marca para você. E desenhou num guardanapo o que vocês conhecem do Ike hoje, o rabisco. Aí eu olhei e falei, caraca, Luizinho, isso é bom. Aí ele, né? Eu falei, cara, que desenho forte. Pô, maneiro. Posso levar para casa? Ele, não, é seu, faz o que você quiser com ele. E aí eu fui para casa e desenhei o Ike. Você nunca deu R$1 para ele, só esses créditos aqui, óbvio, né? Abraços, beijos, agradeço eternamente. Virou minha marca pessoal de design, Igor Quintela, Ike. Então, era a minha marca pessoal de design. Fazia algum projeto de freela por fora, né, fora da agência e tal, precisava mandar algum documento, botava o Ike. Aí o Walter começou a encher o saco, falei, cara, eu vou botar o Ikezinho aqui em cima, perto do ombro. Assinando. Aí comecei a botar. Aí as pessoas começaram a perguntar o que era aquele capetinho, o que era aquele elo de corrente, o que era aquele pedal. Elo de corrente. Pedal, né, visto de cima. Pedal? Para pra pensar, se olhar de cima parece um pedal plataforma. Cara, é mesmo. Só que não é. Eu demorei pra perceber que tinha um capetinho. Só que não é. Não é um capetinho, não é um pedal, não é um elo de corrente, é um Ike.
É um I dentro de um Q. Nunca nasceu para ser um capetinha, nunca nasceu para ser um elo de corrente, nunca foi pensado. E aí ficou, cara, é a marca do Igor, foi o Igor que desenhou. Aí, cara, toda vez que tinha aquilo ali, todo mundo sabia que eu que tinha desenhado. Isso, Breno, a gente tá falando de 2011, 2012, tá? Aí em 2014, cara, eu tive uma ideia, que foi o seguinte. No Rio, né, eu moro no Rio de Janeiro, a gente pedala muito no Parque da Tijuca, Vista Chinesa, Paineiras, né, aquela região ali. E na Vista Chinesa tem uma equipe de garis que cuidam da vista. E eles são muito atenciosos e, cara, a vista é um brinco, velho. Quem já foi pedalar lá sabe o que eu tô falando. Sempre limpo, sempre bonito, tudo arrumado. E aí tinham umas mulheres, inclusive a minha ex-mulher fazia parte desse grupo, que se juntavam no final do ano e faziam uma vaquinha para dar uma grana a mais de presente de Natal para esses caras. Eram 19 garis, se eu não me engano. E dava assim, 3 mil reais, 4 mil reais para todos. Pegava os 4 mil reais lá e dividia para 20 pessoas. Entendi. Vai dar 200 reais para cada um. Mas, cara, eles ficavam felizes, né? Um dinheiro que você não tá esperando. E aí eu tive uma ideia de fazer uma jersey laranja, uma faixa azul, escrito Rio. Porque o uniforme do gari é laranja. O uniforme do gari no Rio, e é exatamente assim. E vender, e pegar a grana toda de lucro e dar pros caras. Eu tive essa ideia. Mentira. Virei pro Gustavinho, da Trishop. Ô, Gustavinho, tu vai lembrar disso aí. Falei, pô, Gustavo, faz pela loja. Não vou fazer, não quero fazer, eu vou fazer doação, mas vou fazer de outro jeito. Ele sempre doa, né, deixar isso bem registrado aqui. Mas não quero fazer a camisa. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para casa, guardei e comecei a pensar design, né, para a marca. Sempre, me amarrei em design e comecei a buscar referências de marcas gringas. Já consumia tudo da Rafa, achava a Rafa sensacional. 2015 eu fui para a Europa para fazer 2 provas como amador, né? Tour de Flandres e a Paris-Roubaix. E aí, cara, nessa prova, eu fiz Flandres numa semana e Roubaix na outra. Na viagem de Ghent para Lille, na França, né, saindo da Bélgica e indo para a França de carro, eu tava eu e o Moçamba, que é um grande amigo. Ele estava dirigindo o carro, a gente estava conversando, e a gente conversando com o outro. Ele falou, pô, bicho, estava doido para virar minha vida e trabalhar com alguma coisa no ciclismo e tal, não sei o que. Eu falei, pô, também tenho a maior vontade de botar minha marca de pé. Porque eu já tinha desenhado o projeto da marca. A marca já tinha um projeto desenhado que chamava Ride IQ. Na realidade, Ride IQ veio do Hugo, né? Isso foi o Hugo que leu dessa forma. Era Ride IQ. E foi Ride IQ por quê? Porque eu tentei registrar o domínio de IQ, não consegui. E aí o Duda Gouveia, que era um amigo meu na época, falou, cara, bota o Ride antes. E aí eu botei o Ride e consegui registrar o domínio rideiq.cc. E aí, cara, vai ficar o Ride IQ. E desenhei o projeto da marca. Eu tinha o projeto todo desenhado. Calma, você ainda não terminou a história do gari, você vai chegar lá, né? Vou chegar lá. Fui pra Bélgica, corri, não sei o que, voltei. Tem um hiato aí que eu preciso falar que é muito importante nessa história toda, que é foi um pouquinho antes de eu ir pra Bélgica. Eu tava na Trishop, no Rio, na loja, e aí entrou um cara na loja que é a minha grande referência de design de moda do Brasil. E na hora que o cara entrou, eu meio que dei uma gelada. Eu já conhecia a esposa dele, eu não o conhecia pessoalmente, né? Eu falei assim, caraca, porra, fulano. E aí ele começou a conversar com o mecânico da loja, que era o Genésio na época, e falou alguma coisa com o Genésio, que era relativo a design, a estética da bicicleta. E o Genésio falou assim, cara, essas coisas de design aí é você e aquele outro cara ali. E apontou pra mim. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você é designer? Eu falei assim, sou. Aí ele, prazer, Oscar. Aí eu, prazer, Igor. A gente tá falando de Oscar Metsavar, criador da Osklen. E na mesma hora eu dei uma bambeada assim, aí ele,
pô, então quer dizer que você é designer, não sei o quê. E aí o Gustavinho emendou do balcão e falou assim, inclusive ele tá com um projeto de uma marca de ciclismo muito maneira aí que você tinha que ver. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é sério? Eu falei assim, Ele, eu quero ver esse projeto. Eu falei, cara, tá aqui. Ele, tá aqui? Tá pronto. Quero ver. Aí eu abri o computador, mostrei o projeto pra ele. Ele olhou pra mim e falou, cara, muito bacana, parabéns, bota isso na rua porque isso vai dar muito certo. Anota meu celular e se você precisar de alguma coisa que eu possa te ajudar. E, cara, pô, a gente tá falando de um dos maiores ícones da moda mundial, né? Hoje. Na época já era. Cara, troquei algumas mensagens com o Oscar, falo com ele volta e meia até hoje, mas é um cara que eu assim, ter o aval dele pra mim foi uma coisa muito importante. Muito importante. Então, beleza. Corta pra Bélgica, voltando de Ghent pra Lille. O Moçamba, a gente começou a conversar sobre isso e ele virou, pô, e por que você não bota a marca de pé? Eu falei, cara, porque eu não tenho grana. Aí ele, pô, mas eu tenho. Vamos botar isso pra andar? Aí eu falei, tá brincando? Ele falou, não tô. E aí, cara, voltei pro Brasil, isso em 2015. A gente começou a procurar fornecedor que pudesse fabricar. E aí tinha um nome que ele queria ir, eu não queria. E ele, porra, me encheu meu saco, me convenceu aí. Eu sou um cara muito cabeça dura para certas coisas. E aí a gente foi. E aí eu cheguei para conversar com esse cara, que foi o primeiro fabricante, e falei com ele, falei, cara, eu não gosto da sua qualidade. Eu acho que assim, o produto que eu quero fazer não é isso. Mas se você estiver disposto a encarar a minha chatice e o meu nível de exigência, a gente pode tentar. Ou seja, eu não era ninguém, eu cheguei para um cara que fabricava mais ou menos nessa... Começou a relação bem, né? Mas, cara, foi bem, sempre me dei muito funcionou, bem. Né? E funcionou. Não, eu sempre me dei muito bem com esse cara em questão. Nunca tive problema nenhum. E aí, cara, comecei a modelar. Parou de só desenhar a roupa e começou a falar. Não, comecei a modelar. Comecei o processo de modelagem da Jersey. Pra chegar na modelagem que eu falei, cara, isso aqui eu vou vender. Só que isso levou anos, Bruno. E aí, cara, eu não entendia nada de roupa, de corte, de costura, nada, zero. Fui aprendendo. E aí chegava um piloto pra mim e eu pegava as minhas jerseys mais fodas que eu tinha de marcas mundiais mega consagradas, botava uma do lado da outra e falava assim, cara, mas por que isso aqui é assim? Por que a minha não tá ficando? Vestia, ia pedalar, fazia teste em campo. Meu irmão, tudo. E aí comecei a pesquisar. Né? A gente não tinha chat GPT na época, era no bom e velho Google. Parece até que eu falei da Barça, né? Era o Google. E, cara, entendi a regulagem de máquina, tipo de costura, tipo de tecido, tipo de corte. Cara, 2015, né? Aí o Moçamba já tinha saído da sociedade, que ele tinha mudado para Portugal, falou para eu tocar um negócio sozinho. E aí em 2018 eu falei, cara, eu vou botar essa marca na rua. Mas como é que eu vou botar essa marca na rua? O que eu vou fazer primeiro para chamar a atenção das pessoas? Eu tenho que fazer alguma coisa legal. Só para eu entender, esse tempo todo você ainda desenhava para um, desenhava para outro, isso aí foi se mantendo. Foi se mantendo. Não vai esquecer da história dos Gari. Então eu falei, já sei. O lançamento da equipe vai ser com a Jersey do Gari. Essa história ficou guardada na gaveta de lá até aí, em 2018. Até aí. Aí, cara, desenhei, peguei a Jersey, fiz. Foi um pouco antes de 2018 que eu lancei a Jersey do Gari. Foi um pouco antes. Não, foi 2018 mesmo. Foi 2018. Desenhei a Jersey. Eram 100 unidades numeradas. Eu não tinha loja, eu não tinha CNPJ, eu não tinha site, eu não tinha nada. Eu tinha um Instagram. Meu, pessoal. Né? Lancei lá a Jersey. Aliás, montei o Instagram da IKEA, lancei a Jersey numa quarta-feira, 6 horas da tarde. Falei, cara, não vai vender. E era para vender pelo Instagram ali mesmo? Transferência bancária, 2017, tá? Manda o Pix, manda a camisa pro corpo. Exatamente. Depósito. Botei lá. Quinta-feira, 6 horas da tarde, 24 horas depois, eu não só tinha vendido as 100,
eu já tinha mais 45 pessoas numa fila de espera para que se eu fosse fazer mais Justice além das que eu... E essa já era a de Gari? A do Gari. A do Gari. A do Gari. Fiz as 100, entreguei, deu 28 mil reais de lucro, 28 mil reais doados para os garis da Vista Chinesa. Mandou 28 pau pros caras. De 3 que eles recebiam todo ano. Breno, eu sou tão imbecil pra conta, pra dinheiro, né? Por isso que o Sandro é quem cuida da minha marca, que eu não fiz o lucro operacional da brincadeira. Eu fiz o lucro. O quanto deu de lucro eu dei pros caras. Ou seja, eu tirei dinheiro do meu bolso. Parte da operação que seria... Foda-se. Cara, meu negócio era fazer. Entendi. E aí depois, cara, eu lancei a primeira coleção, não vendeu nada. Eu fiz 5 jerseys, todas baseadas na caveirinha, que essa caveirinha aqui, ela era tatuagem e virou símbolo da marca. Ela não era símbolo da marca e virou tatuagem. Eu já tinha essa tatuagem antes da marca existir. Então ela saiu daqui para ir para a marca e eu fiz 5 jerseys todas baseadas em caveirinhas. E não vendeu. Olha. Não vendeu. E não vendeu porque eu não fiz a jersey para o público, eu fiz a jersey para mim. Entendi. Aí depois, cara, eu fui entender... Depois de muito tempo eu fui conseguir entender por que eu não tinha vendido, né? Porque eu não tinha feito para o público, tinha feito para mim. E aí comecei a pesquisar e consegui chegar num racional que as pessoas gostaram, que foi a segunda coleção, que foi 2019. Que foram cores básicas, montadas de forma análoga. Eu peguei cores tipo assim, que não combinavam e fazia uma jersey num tom mostarda com a logo da IKEA em vermelho. Sei Isso lá, é algo meio antagônico, vamos dizer assim. Tá. E aí todo mundo adorou. E aí vendeu pra caramba. Olha. Ali, cara, nasceu a estética da IKEA, como todo mundo conhece hoje. A estética, né? O conceito já tinha, a estética nasceu ali. E aí, em 2020, o Felipe vira meu sócio na Ride IKEA. A gente começa a conversar de como é que a gente poderia escalar esse negócio. Eu já conheci o Sandro há muitos anos, desde 2010, 2011 mais ou menos. Sabia que ele tinha uma marca mais ou menos nos mesmos moldes que eu, com relação a tamanho, faturamento, esse tipo de coisa. E a gente juntou duas pernas. Eu tinha design e ele tinha processo produtivo. Entendi. A gente juntou essas duas pernas e o Felipe, que era o cara da estratégia, para chegar onde a gente chegou hoje, que é a IKEA, como vocês conhecem, que acabou de fazer 5 anos. Cara, esses 5 anos eles são considerados a partir dessa fusão, né? A partir da fusão. Se for contar desde o começo, porque aí você tem que contar a marca do Sandro. Cara, eu, como no ramo de roupa de ciclismo, são 11 anos. Entendi. E quando você fala que a marca do Sandro era parecida com os moldes que você tinha, você está se referindo somente à modelagem. Não, nem modelagem. Estética também? Nossa modelagem era diferente, nossa estética era diferente. Eu tô falando nos mesmos moldes que eu tô dizendo assim. Ele tinha uma marca de roupa de ciclismo, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho. Ele já tinha uma lojinha, eu não tinha loja ainda, mas o nível de faturamento era mais ou menos parecido. Uhum. Ele fazia personalizado, eu fazia personalizado. Ele estava em Vila Velha, eu estava no Rio, e a gente tinha mais ou menos o mesmo tamanho, mas a gente era completamente díspare com relação ao design. A IKEA e a Ride IKEA e a Forcycle não tinham nada a ver de design. De design. Não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando você juntou com o Sandro, qual foi a diretriz a partir dali? Cara, a partir dali a gente sentou, conversou. Isso foi até uma coisa, na época, feita de uma forma delicada. E quando eu falo delicada, é com carinho, tá? Porque, assim, a gente sabia que a estética do IKEA tinha uma melhor aceitação do que a estética do Forcycle. Uhum. Até por palavra, ser mais difícil de falar, enfim, toda a dinâmica. Mas, cara, você chegar para alguém e falar, puta, não, cara, vamos fazer uma sociedade aqui, mas ó, a tua marca cai, a que fica é a minha. É delicado. Claro. Sabe? O negócio é complexo. Então, quando a gente nasceu como IKEA Cycle.
A fusão dos dois nomes, um pedaço de cada um, e o símbolo da IKE, que era o símbolo mais forte. Em pouco tempo, a gente entendeu que IKE Cycle não estava funcionando. Era difícil de falar. Cada um falava uma coisa, IKE Cycle. As pessoas não conseguiam falar. E o IQ ainda permaneceu vivo porque o Cycle era meio estrangeiro, né? Óbvio. Ninguém nem sabe de onde. Norueguês. Então, aí chegou uma hora que, cara, eu virei pro Sandro e falei, Sandro, bicho, a gente tem que tirar o Cycle e escrever IKE por extenso. Vai ser a forma que a gente vai encontrar para as pessoas não falarem mais errado a nossa marca. E aí, cara, o negócio já estava girando, crescendo e funcionando, e ele falou, cara, beleza. Ele assim, do mesmo jeito que a gente foi construindo uma confiança mútua, né? Eu confiando nele na parte administrativa, financeira, operacional do negócio, e ele confiando em mim criativamente falando. Falei, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. E aí, cara, a gente virou o IKE e aí o resto é história. Que massa, velho. Que massa. Pra gente não falar só da IKE, né? Vamos expandir nossa conversa um pouco pro mercado de roupas de ciclismo, assim. Como que você vê esses últimos 16 anos, né? De 2010, 2011 pra cá. Nossa. E como que o mercado de roupa de ciclismo cometeu algumas atrocidades. O ciclista como um todo, eu acho que ele nunca foi um cara muito ligado à estética, sabe? Eu acho que se a gente parar pra pegar os caras do downhill, lá nessa época, eles estavam mais preocupados em ficar bonito do que o ciclista de estrada. Era underground, né, cara? O underground ele já tem uma estética pré-definida, né, cara? Era um negócio mais... Eles se preocupam. Mas eu acho que você falou um negócio bacana aí, que eu nunca tinha parado pra pensar profundamente, como eu nunca pensei profundamente sobre isso, mas falando de supetão, tá, Breno? O downhill tem um negócio interessante pra caramba que ele traz de reboque. A estética do motocross. Verdade. Então, assim, ele já tinha uma estética pré-definida. Ele traz a reboque aquela estética dos caras do motocross e do enduro, que já existia desde a década de 80. Mas eu vejo o seguinte, se você botar, pode ser nos dias de hoje ou nos dias, lá, década de 80, botar um cara de ciclismo de estrada e um downhill, um do lado do outro, e perguntar, por que você usa essa roupa? Por que você usa essa roupa? O cara de motocross, o cara do downhill, ele vai falar, eu não vou usar aquelas roupas coladinhas, isso aí é ridículo. Não. Enquanto o ciclista de estrada, ele não vai falar sobre ridículo ou não, ele vai falar sobre performance. Ele vai falar, porque é aerodinâmico. Exato. Se eu precisar parecer um pavão carnavalesco para ficar 1 watt mais rápido, eu uso. No entanto que hoje, o cara do downhill usa roupa mais justa. Os caras, eles deram um jeito de botar uma regra que proíbe usar roupa mais justa. É verdade, mas assim, a roupa não é mais folgada igual era. Não, eles estão ajustando quanto pode. Justa que eu tô falando assim, justinha, sim, não é colada, não é vácuo igual a gente. Teve uma época que eles começaram com essa onda de entrar no vácuo, roupa colada. Tiraram, né? E aí foi lá a federação deles e proibiu. Tirou. Porque tinha que manter a tradição ali do esporte, que é a roupa mais larga, pode crer, a estética do motocross. Não, pode crer. Mas respondendo a tua pergunta, cara, de 2010 pra cá, primeiro, a gente precisa falar do grande divisor de águas, o Simon, que é o cara que fundou a Rafa. Eu tive a oportunidade de participar, não posso falar que eu entrevistei ele, porque meu inglês é uma merda, mas eu tive a oportunidade de estar presente na entrevista que o Gregário Cycling fez com ele. Ah, tá. E o Álvaro, e o Bitar me convidaram, bicho, foi uma das grandes emoções da minha vida, porque quando o Simon começou a contar a história dele, eu não conhecia a história dele profundamente, mas cara, com toda a humildade do mundo eu vou falar isso, tá? Mas eu me vi ali, porque ele contando a história dele, do porquê que ele começou a desenhar roupa de ciclismo, porquê que ele quis criar a Rafa, era muito parecido do sentimento que eu tive quando eu quis criar a IKE. E aquilo pra mim foi muito bacana. E o cara mudou o mercado. Se a gente pode falar de alguém que mudou o mercado de roupa de ciclismo, foi a Rafa. Esses caras trouxeram
o conteúdo fashion para dentro de um esporte que nunca foi fashion, que é o que você acabou de falar. Se tem uma coisa que o ciclismo nunca foi preocupado com a estética. Era uma miscelânea, até existia beleza na feiura. Eu tenho vários livros lá em casa de jerseys antigas, né, de histórias do ciclismo, que você vê e você encontra coisas muito interessantes sobre o aspecto de design. Mas era muito desencontrado. Acho que o final da década de 90, o meio da década de 90 para frente, acabou com qualquer tipo de estética balanceada, vamos falar assim, dentro dos pelotões. E aí apareceu a Rapha, clean, limpa, né? Era mais ou menos o cara pedalar de Lacoste, né? Acho que a gente pode usar mais ou menos isso. E aí pós-Rapha, cara, você, assim, paralelo à Rapha, você tem marcas icônicas como Castelli, como Santini, a Asus, que, bicho, desenvolve tecnologia como ninguém, mas o design nunca foi uma coisa muito forte deles. Eu não consigo entender isso também. É uma empresa que tem um design, um afinco tão grande por tecnologia, não conseguir ter um desenvolvimento de design que acompanhe o que o mundo está querendo. Vamos colocar assim. É a minha opinião, tá? Estou colocando aqui como opinião. Mas é uma marca que eu tenho uma admiração absurda. Os produtos da Asus são fantásticos. Santini, Castelli, a mesma coisa. Hoje você vê a Castelli tentando fazer um design mais próximo do que é fashion, a Santini a mesma coisa. Acho que está todo mundo evoluindo, né? Essas marcas que são mais indústrias do que marcas. Vamos colocar assim. É uma galera que é um nível mais industrial. Descendo um degrau desse, né? Descendo só na comparação, não descendo de ser melhor ou pior, tá? Você chega ali em MAP, Paz Normal, Mets, que mais que eu posso falar? São tantas marcas bacanas, cara. Isadore, cara, tem uma penca de marca mundo afora. Você gosta dessas marcas? Afora, a gente tá falando da Europa, tá? Eu tô falando de marcas que miram a parte fashion do esporte. Entendi. Hoje, na minha opinião, você perguntar para mim, Igor, qual a marca mais bacana do mundo hoje? Para mim, a marca mais bacana do mundo hoje se chama MAP. Os caras são australianos, fabricam na Itália. Eu sou meio rato de Instagram, acabei descobrindo quem era o cara que é o designer da MAP e passei a seguir. O cara tem uma estética foda. Eles criaram uma identidade para a marca sensacional. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente e o cara usando a MAP como exemplo de estética. Eu falei, cara, legal pra caramba, mas entenda uma coisa. A MAP consegue usar isso aqui como estética porque isso faz parte do DNA e da identidade da marca. Todos os selos, toda a forma de aplicação de logo, isso faz parte da identidade dos caras. Você quer fazer isso para sua marca, você precisa que isso faça parte da identidade da sua marca. Assim, não dá para você sair criando só para fazer uma jersey. Você vai fazer uma cópia de uma MAP. Você não vai fazer uma jersey para você. Então, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas não é nem preocupação em copiar, elas estão espelhando. Que às vezes, cara, teve uma vez que eu ouvi isso de um grande empreendedor. Ele falou assim, cara, eu não copiei, eu melhorei. Você admira alguma coisa bacana, você olha para aquilo e fala assim, cara, isso é tão legal que eu vou fazer, mas eu vou fazer melhorado. Eu vou pegar essa ideia do cara e eu vou pedalar em cima e fazer alguma coisa mais bacana do que isso. Você consegue materializar isso? Assim, ou fazendo uma comparação com uma bicicleta, ou com uma música, Eu poderia, cara, mas eu vou ter que falar o nome de pessoas e eu prefiro não, porque seria meio indelicado da minha parte, mas esse cara que me contou essa história, que falou dessa forma, ele me provou essa teoria. E eu olhei para aquilo e eu falei assim,
É verdade. A história é simples, tá? O cara encontrou um produto X fora do Brasil, que ele achou esteticamente bacana, era um produto comestível, gostoso e o caramba quatro. E ele falou, cara, eu vou levar isso pro Brasil, vou fazer alguma coisa muito similar, só que melhor. E ele fez. E ele teve sucesso? Muito. Aham. Muito. Vendeu o negócio por alguns milhões de reais alguns anos depois. E as pessoas batendo o olho, pessoas comuns ou pessoas que têm Isso, cara, conhecimento aí isso virou uma puta de uma discussão na academia. sobre, copiou. Eu era professor na época. Eu dava aula na SPM na época. E isso virou uma baita de uma discussão no mercado, se era uma cópia, se não era, enfim. E que uma coisa é você fazer plágio, Breno. Plágio é crime, tá? Outra coisa é você encontrar coisas interessantes e tentar replicar aquilo para um determinado segmento de forma diferente. A gente fala da própria IKEA, cara. Quanta coisa que a gente faz hoje de estética que às vezes, cara, vem alguma marca e faz igual. Tá tudo certo. Ou faz igual melhorado, Tá tudo melhorando certo. da forma dele, Tá faz uma tudo releitura. Certo, cara. As pessoas me perguntam assim, pô, você não fica puto não? Eu falo, não, cara, eu fico de boa. Esse é um assunto muito palpável, mais palpável na música, porque a gente consegue falar, olha aqui, é a mesma, são os mesmos acordes e tal, né? Na estética é um pouco mais difícil de... Quer dizer, não é, você pode falar, são as mesmas cores, mas a gente sempre acaba convergindo numa frase que é o seguinte: na natureza nada se cria. Tudo se copia. Você acredita nisso? Ou você acha que não? Se cria, sim. Cara, a gente pode de repente reescrever essa frase, que é: na natureza nada se cria, tudo se recria. Tudo se recria, tá? Porque... Cara, o que é uma ideia, Breno? O que é uma ideia? O que é uma ideia? O que é uma ideia, não? O que é fazer alguma coisa inovadora? Acho que sua pergunta, ela chega, você pode interpretar ela desde, eu vou transformar um samba, o samba deixa de ser samba e vira um pagode, mas você não inovou, você mudou um pouco, né? Acho que o cara que criou o pagode, ele nunca teria, se ele nunca tivesse escutado um samba na vida, ele não ia ter tido a ideia do pagode. Perfeita a tua colocação, porque é o seguinte, tem uma teoria chamada Maia. A tradução de Maia é Most Advanced Yet Acceptable. Tudo que é muito moderno, muito fora da caixa, o ser humano repudia. Ou seja, eu vou pegar um exemplo, tá? O primeiro óculos de realidade aumentada que apareceu, se eu não me engano, foi da Google. Não pegou. Negociou. Fez barulho e tal. Porque era muito fora da caixa pra gente. Muito demais. Mas o iPhone pegou na hora, lembra? E era um negócio completamente fora da caixa. Concorda? É verdade. Nem tanto. Qual foi a grande genialidade do Jobs ali, do Steve Jobs da Apple? Juntou várias coisas que existiam. Basicamente duas coisas que todo mundo já conhecia muito. Ele compactou. Um telefone e a tecnologia touch, que todo mundo já conhecia desde o começo da década de 90. Ele juntou duas coisas que a gente já conhecia pra caralho. Tá aqui, ó, completamente inovador. Então, assim, criar alguma coisa nova, né, do zero, acho que dificilmente o ser humano consegue hoje. Completamente nova, do zero. Criar alguma coisa inovadora, cara, é você pegar dentro das referências que tem no teu cérebro ideias que não converjam e juntar para trazer o novo. Para tentar expor para o público algo que eles não experimentaram, mas que eles também não vão repudiar. Porque algumas coisas ali são conhecidas de todos. Você tem um cheiro de alguma coisa conhecida. Aí eu não tenho medo de tocar. Aí eu não tenho medo de
entrar naquilo ali, de experimentar. Entendi. Quer dizer, se a gente tornar essa discussão mais avançada, a gente entra no âmbito das invenções, né? Sim. Uma coisa é criação, outra coisa é invenção. Mas a gente está falando de inovação. E inovação, cara, ela pode ser um invento, ela pode ser simplesmente uma música, ela pode ser uma ideia, ela pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser inovadora. É louco, né? Porque... Quer ver? Por exemplo, você pega a última inovação em música que eu me lembre, você vai me corrigir que tu sabe muito mais de música do que eu dentro da minha... Mas a última coisa inovadora de música que eu tive contato foi um negócio chamado mashup. Mashup. Os caras pegavam Um negócio meio eletrônico. Que era é o famoso remix. Não, mas era pegar duas músicas e botar uma dentro da outra de forma que fizesse sentido. Sim. Não era simplesmente um remix. Tá. Isso era inovador. Era, de repente, você pegar a letra de uma música com a batida de outra e funcionava. Claro. Era um mashup. Então, assim, se eu me lembro bem de música, a última coisa extremamente inovadora que eu vi, que eu me lembro, foi isso. Né? Vamos falar de roupa. Qual foi a última coisa inovadora que você viu em roupa? Inovadora mesmo, que você fala assim, caralho, velho. Aí eu já saio um pouco da minha área de conhecimento, né? Que é roupa, moda. Pra música e bicicleta, talvez eu discuta melhor. E bike? O que você é mais inovador em bike? Cara, todo dia uma loucura diferente, né? Nós já estamos aí na belinda do Aro 32, né? Estão falando... Mas é uma roda, né? Tô falando inovador mesmo, de você olhar e falar assim, opa... Isso realmente é criação nova, né? Assim, o Aro 32 já era uma coisa totalmente esperada, que todo mundo já vinha se perguntando... Desde a criação do Aro 29, a gente já vinha se perguntando... Só engordou a roda. Quando isso ia acontecer. É verdade. Só engordou a roda. É verdade. Mas, por exemplo, câmbio eletrônico. Foi uma puta de uma inovação. É sim. Esse é o queridinho da galera aí agora, o Flight Attendant. Isso é uma coisa que ninguém tava esperando, né? Porra, bicho. Ninguém tava esperando. É um brinquedinho de gente Você tá grande, testando ele, né? Pô, tá fazendo os primeiros rolês. Cara, Igor, mas a gente... Quando a gente fala de tudo isso, inovação, estética, né? Tem uma roupa que a estética é importante. A gente tem que lembrar também que é um esporte que as pessoas... Podia dizer que o ciclista é um cara cabeça dura. Talvez cabeça dura não, mas é um cara convicto do que ele quer, convicto do que ele faz. Vou te dar um exemplo. O mesmo ciclista que vai chegar no pelotão, cumprimentar os amigos, ele às vezes vai falar assim, num dia ele vai falar assim, eu não acredito que você comprou esse equipamento ou essa roupa. Que frescura. Esse cara pode meter uma dessa, e às vezes 2 semanas depois, o mesmo cara vai falar para outra pessoa o exato oposto. Ele vai falar assim, meu irmão, como é que me aparece aqui no pelotão com a meia desgraçada dessa? Aprende a se vestir. Então, quer dizer, o que realmente importa? O que realmente está na cabeça do ciclista? Eu consigo imaginar vários amigos meus que falariam essas duas frases. Breno, Num dia ele mete o pau na meia e fala, você tá feio demais, compra uma meia bonita. Mas eu acho que aí você não tá falando de ciclista, cara, você tá falando de ser humano. Acho que isso é inerente a ser humano, cara. Eu acho que hoje, cara, eu vou falar uma coisa que, sei lá, não sei nem se... Enfim. A gente é suscetível demais a tudo que é postado, cara. Tudo que é postado o tempo todo, a gente é suscetível. Então... mas aí, dentro disso que você falou, tem uma coisa muito bacana, que foi uma coisa que eu demorei muito na minha vida. Eu tô com 49 anos. Eu demorei muitos anos na minha vida para chegar a essa conclusão. E eu devo muito esse racional a um cara chamado Rafa Matos, que é um grande amigo que eu tenho, carioca, e hoje mora em Recife. Opinião foi feita para ser mudada. Legal, hein?
Não adianta nada você ter uma opinião se você não tiver a capacidade de mudar ela. Né? Você vai virar o dono da tua verdade. Então, às vezes o que era estranho hoje, amanhã vai ser legal. Né? A moda é muito isso. Né? A moda, assim, década de 90 a gente usou pochete. De repente, pochete virou inimigo da moda. Hoje, pochete é queridinha da moda de novo. Aham. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Claro, Então, assim, claro. as opiniões elas vão mudando e não tem nada de errado. Por exemplo, eu vou te falar, cara, vou voltar nesse assunto aqui muito rápido, mas, pô, há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, quando lançou o Flight Attendant, eu fui um que olhei e falei assim, porra, nego, tá de sacanagem. Ah, é? Tá até suspensão eletrônica, nego, que tá colocando na porra da bicicleta. Cara, eu tô andando hoje e eu tô achando o negócio divertidíssimo, sacou? É o cara que, não, nunca vou andar de freio a disco na minha vida. Vai, Essa cara. discussão foi Você vai, fortíssima cara. nos anos 2000. Assim, você vai, cara. Você vai andar. Porque se você não andar, você não vai mais andar de bicicleta, velho. Então, assim, você vai andar, sacou? Eu não gosto de usar potencímetro. Tudo bem. Potencímetro, sensor de cadência, sensor cardíaco, são só parâmetros, cada um usa o seu. Eu acho que o ciclismo, a gente aprende muita coisa com o esporte, né? A gente leva muita coisa para a vida, para nosso trabalho, mas se tem uma coisa nessa vida que ensina a gente, que a gente veio nesse mundo para pagar a língua, é o ciclismo. Mas tem uma parada dentro do que eu tava falando para concluir, que eu gostava muito de falar isso dentro de sala de aula. Tem 2 coisas que o ser humano não aprende. Ou ele nasce com, ou ele vai morrer sem. Bom gosto e bom senso. O cara, quando é cafona, ele vai ser cafona a vida dele inteira. E não adianta você querer ensinar ele a se vestir. Ele é cafona, velho. E de repente ele é feliz dentro da cafonice dele. E tá tudo certo. E o cara que não tem noção também é o outro. É aquele cara que, bicho, se o cara usa meia frouxa e não tá ligando, não é você falar pra ele que a meia dele tá horrorosa, que ele tem que botar uma meia decente, que vai fazer ele mudar de opinião. Ele não tem noção, velho. Ele tá nem aí. Ele é feliz naquilo ali. Então, cara, o cara que não tem noção e o cara que não tem bom gosto, ele vai continuar não tendo. A não ser que pare alguém do lado dele ou dela e todo dia vista ele de cima e embaixo, você não vai ser um ser humano. Entendi. Ô Igor, tem um outro ponto que eu acho que é uma discussão que eu já te vi levantar essa bola algumas vezes e pouquíssima gente já parou para perceber. A IQ tem traços extremamente brasileiros. Como que foi sua intenção com isso? Quer dizer... Cara, não foi intenção. Não? Não foi intenção. Ela é assim. Isso é que é o mais bacana. Ô, Breno, eu tenho 0 síndrome de vira-lata na física. Eu sou brasileiro pra caralho, velho. Eu gosto de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. E eu fui entendendo um pouco disso, cara, quando eu trabalhei com propaganda. E a gente começava a comparar muito... Cara, eu nunca fui um cara de futebol, tá? Nunca fui. Não sei jogar bola, nunca fui. Hoje eu torço pelo Flamengo porque minha filha virou uma flamenguista doente e eu fui junto. Olha só. Assim, eu fui ter uma camisa de time de futebol na minha vida agora. Geralmente é o pai que passa pra filha. Não, ela que passou pra mim. Mas tinha uma coisa, cara, no mundo da propaganda que sempre me chamou muita atenção, que eram as propagandas argentinas sobre futebol. Principalmente da Quilmes, da cerveja. Sim. Cara, o argentino, ele é tão patriota, velho. É tão maneiro de ver o quanto orgulho que o cara tem de ser argentino. Aí o nego fala, pô, é marrento. Cara, o cara tem orgulho, velho. Ele é argentino mesmo. Ele leva aqui, ó, no dente, na raiva. E eu sou assim brasileiro, cara.
E a Quilmes levava isso nas propagandas? Levava, assim, são várias... o argentino, quando chega em Copa do Mundo, bicho, ele vira um animal. A gente acha que o brasileiro é fanático. A gente vira, mas só se ganhar. Se perder, o argentino... a gente quer que a seleção se foda. O argentino não, cara. Ele é Argentina independente se tá ganhando ou se tá perdendo. Ele vai continuar sendo. A gente tem um problema muito sério, cara, que a gente só é bom se estiver ganhando. O cara só é bom se ele for medalhista. Não, cara, meu irmão, eu sou brasileiro, velho. Eu nasci aqui. Eu amo meu país. Eu nasci em Petrópolis, na Serra do estado do Rio. Fui criado numa cidade de 15 mil habitantes chamada Areal. Eu tenho o maior orgulho. E, cara, tô a maior parte da minha vida no Rio, que virou a minha cidade. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Há 2 anos atrás eu tive a graça de Deus de conhecer Caraíva, que foi um lugar que mudou a minha vida, mudou até muito do meu senso estético. Tive contato com povos originários do Brasil. É legal demais você ver aquela cultura, sabe? Isso não tem nada a ver com bicho grilo, não tem nada disso, cara. Eu não sou esse cara, sabe? Eu tô falando de... Você anda de flight attendant. Bicho, sabe? Não tem nada a ver com isso. Eu ando de flight attendant, mas eu adoro andar descalço, ficar com o pé todo sujo na areia lá o dia inteiro. Então, assim, eu gosto do Brasil, velho. E gostar do Brasil te proporciona fazer as coisas sem você forçar a barra. Então, assim, teve uma coisa que eu forcei a barra na IKEA. Uma. Cara, a não ser que tenha um motivo muito grande, a gente sempre vai escrever em português. E, de preferência, de forma coloquial. Então, eu escrevo exemplos. Eu não escrevo para... Eu escrevo bora, às vezes, ao invés de vamos embora. Eu escrevo do jeito que eu falo. Do jeito que eu falo, do jeito que a gente fala. Aí aqui é uma marca carioca. Não, aqui é uma marca brasileira. Pô, mas ela tem um componente carioca forte pra caramba. Cara, tem. Não vou falar que não tem. Tem. Foi criada ali, depois virou uma marca que hoje a sede é Vila Velha, é uma marca nacional, mas tem. Tem sim, eu acho que é o deboche, o não se levar a sério. Isso é muito carioca, né? E assim, não tem problema nenhum com isso. A gente se diverte fazendo essas coisas, né? Aí, por exemplo, tem uma coisa na IKEA que é em inglês. Que é o Little Monkey. Little Monkey é o macaquinho. É o macaquinho de triatlo e o macaquinho de ciclismo. E a gente chama de Little Monkey... porque a gente quis brincar. Porque é uma tradução totalmente avacalhada. Né? Avacalhada, exatamente. Isso. Aí você aceitou usar um termo gringo. Se for pra debochar de mim mesmo, eu tô topando. É quase que um deboche do idioma inglês, né? Também. É um deboche do idioma inglês e é um deboche da gente, cara. Porque assim, cara, você debochar de você de forma bacana, brincalhona, respeitosa... Fora isso, todos os nomes das peças são português. Olha só. A gente vai lançar um bretelle novo agora que vai chamar Logo Ali. Logo Ali? É o nome do bretelle? Porque é um bretelle de long distance. Então a gente quis fazer uma homenagem ao povo mineiro. É Logo Ali que chama. Você tá brincando? Não. Que legal, velho. Sacou? Que legal. É isso, cara. Então assim, a gente brinca. As cores. Se você for entrar no site da IKEA e olhar as cores... Pô, o Sandro fica bravo comigo pra caramba, porque pra SEO isso é uma merda. Mas é cor de burro quando foge. Entendi. O cara, ao invés de... ele pesquisaria camisa bege. Não vai aparecer, porque você meteu cor de burro quando foge. Mas aí a gente, cara, assim, né, eu te falei, sou cabeça dura, mas aí, pô, ele bate daqui, bate ali. Então, hoje, por exemplo, o Little Monkey é um exemplo bom disso. É Little Monkey, macaquinho de triatlo. Tem que ter a palavra macaquinho. Pra você porque senão o cara vai procurar e não vai achar. E a gente vai se ferrar porque a gente não vai vender. Tá. Então, beleza. Sandro. O Sandro vira quase pro filho dele de 3 anos. Pode brincar. Mas brinca, mas bota o brinquedo no lugar. Entendi. Né? Tem que vender, você tá lembrado? Então, beleza. Então eu brinco, mas bota o brinquedo no lugar. Entendi, cara. Que legal. Cara, e essas inovações, assim, elas tiveram um resultado muito positivo, né? O Little Monkey foi um produto muito bem aceito, né? Foi.
A IQ se tornou muito conhecida no mercado de triatlon, né? Cara, a gente costuma dizer que a gente ainda é uma marca pequena, né? A gente costuma dizer não, a gente ainda é uma marca pequena, muito pequena. E aquela velha máxima que você escuta de empreendedor de longa data, sabe? Não importa o tamanho que tua empresa tenha, trata ela sempre como se ela fosse uma empresa pequena. A gente ainda é pequeno, né? Literalmente. E a gente é empresa de dono, cara. Então, assim, tudo que a gente faz com afinco para o negócio dar certo. Se der errado, a gente deixa pra lá e vai fazer outra coisa. Tenta. Deu certo o macaquinho? Deu. Por quê? Cara, foi um produto feito a várias mãos. É um produto que eu tenho um enorme agradecimento ao Santiago Ascenso, que foi o cara que me ajudou a desenvolver o macaquinho. Porque desenhei, encontrei a modelagem, comecei a fazer os testes e comecei a mandar para ele. E a gente começou a trocar bola. Entendi. E ele começou a me dar feedback do que estava bom e o que estava ruim. Até hoje. A gente troca até hoje. Olha que legal. Porque, por exemplo, tem muita coisa que acontece dentro da IKEA que a gente não leva a público. E não leva porque, assim, eu poderia levar isso como vantagem. Ah, melhoramos a modelagem aqui, ali. Cara, não, bicho, eu melhoro e eu não falo nada. A Jersey da IKEA que você compra hoje, ela já foi modificada em modelagem pelo menos umas 7 vezes. Um detalhe aqui, um detalhe ali. Não tô falando a modelagem inteira, mas 3 milímetros aqui, um pouquinho lá. É um bolso que vai ficando maior à medida que os smartphones vão crescendo também, né? O Bretelli, umas 4 ou 5. Entendi. Entendeu? Mas você falou um negócio muito legal, né? Sobre o tamanho da empresa, sobre, né, se sentir pequeno. Mas a IKEA se tornou uma marca mais relevante do mercado, né? Isso pode não ser em número de vendas, mas marca... Eu tenho um pouco de medo de falar isso, Breno. Não sei se é medo. Acho que a palavra é respeito. A gente não tem dado, né, concreto para chegar e afirmar. Agora, que eu tenho consciência de que o que a gente está fazendo está ajudando a modelar um novo mercado de ciclismo no Brasil, isso eu tenho certeza. Mas a gente é só uma parte de um movimento que vem acontecendo. Eu acho que a gente conseguiu olhar para o mercado e encontrar lacunas e começar a preencher essas lacunas. Acho que tem muita coisa ainda para fazer no mercado de outdoor como um todo, tá? Não só de ciclismo, mas no mercado outdoor como um todo. Então, eu vejo dessa forma. Assim, óbvio que a gente tem é óbvio que a gente tem uma relevância muito bacana dentro do mercado, né, com os clientes e tal, mas, cara, é o tipo de coisa que não sobe na nossa cabeça, não. Entendi. Isso Entendeu? Entendi, claro, mas isso é igual perguntar aqui pro Bravinho, né? Fala, Bravinho, hoje você é o atleta mais importante do Brasil. Eu ia falar um negócio aqui na hora que você tava... Eu ia jogar uma bomba aqui no meio, mas eu falei, melhor não. Mas é isso. Ele é o atleta mais importante do Brasil, vamos combinar. De ciclismo hoje é. Desculpa, de ciclismo e de mountain bike, né? Não, de ciclismo. De bicicleta. Esporte de bicicleta. Esporte de bicicleta. E a gente pode levar essa discussão... São dois, né? Hoje você tem dois... Ele é a Tota. Ele é a Tota. São os dois atletas mais importantes. E você pode ir trazendo essa discussão para outras gerações, né? Pode. Você pode falar, beleza, vamos chegar lá nos tempos de ouro do Avancini, quando ele ganhou o campeonato mundial e tal. Tá. E aí eu um dia postei um negócio falando que o Bravinho tava melhor. Aí o
o Leandro Bittar falou, opa, Breno, você deu uma emocionada aí. Você tá se esquecendo lá na década de 90, quando isso... Que eu falei que a gente não via uma vitória tão bonita, tão emocionante desde a vitória do Mauro Ribeiro no Tour de France, né, no ciclismo de estrada. E aí o Leandro Bittar falou, achei legal você falar isso, mas tá meio emocionado, Breno. Vamos lembrar de outros episódios aqui. E aí fez uma listinha. Ele é enciclopédia, né? Ele é. Muito. Eu acho que da lista que ele mandou, de umas outras 4 vitórias, eu só conhecia uma. Pois é. E acho que esse tipo de papo aí só dá pra ele, Bahia, Rafael Metzger, esses caras aí que enciclopédia de data e fato. E foi muito legal que ele derrubou, ele não derrubou meu argumento, ele não quis me contrariar, mas ele falou, não concordo com o que você falou, Breno, mas foi legal você ter falado isso, porque mostra que o tempo vai apagando algumas vitórias. Mas é isso, cara. O tempo apaga algumas. A do Mauro Ribeiro não apagou. Eu tinha 3, 4 anos de idade. Ô, Breno, mas olha só, eu falei isso semana passada. Eu tenho maior admiração pelo Mauro, sabe? Já conversei com ele, acho ele um cara fantástico. Mas tem uma galera, massa crítica, que pratica ciclismo hoje no Brasil e acha que Mauro Ribeiro é só uma marca de roupa de ciclismo. Não faz noção de quem foi Mauro Ribeiro para o ciclismo. Né? Isso é triste, cara. Mas isso, Breno, vem de encontro ao não ser patriota. A gente não guarda, a gente não tem brio de guardar a nossa história, cara. O tempo, foi o que o Leandro Bittar falou de uma forma muito humilde, assim, porque ele é um cara que tem o conhecimento todo. Absurdo. Ele podia chegar e falar ele é super humilde. Acho um absurdo você esquecer dos brasileiros e tal. Não, ele falou com maior humildade, porque, por exemplo, você gosta de Ozzy Osbourne, Black Sabbath? Você gosta de Beatles? Você sabe quem foram os caras que influenciaram os Beatles? É isso. Então, assim, se você chegar pros Beatles e falar, vocês são os caras mais importantes, eles vão falar, velho... Tá maluco, velho. O Paul McCartney, ele vai te falar assim, eu tinha 13 anos de idade quando eu montei essa banda, e a gente fazia cover de Gene Vincent. Você já ouviu Gene Vincent? Não sei nem o que é. Entendeu? Então, assim, o tempo ele vai curando muita coisa e apagando outras, infelizmente, né? Então, mas meu ponto, a gente começou essa conversa porque eu falei, Bravinho, você é o atleta mais... Eu não falei isso pra ele, mas é uma verdade. Você é o atleta mais relevante do Brasil hoje. E tá se tornando, a gente acredita que vai se tornar um dos mais relevantes do mundo. Eu também. Por que eu nem falo isso pra ele? Primeiro que ele é novo, primeiro porque a gente não quer criar essa pressão desse jeito. Mas você, como você já é um homem barbado, e nós não estamos falando de uma carreira esportiva, nós estamos falando de uma empresa. Não, a ambição, Breno, é ser a maior marca de roupa esportiva do mundo. Existe plano de exportação? Existe, claro. Cara, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, velho. Ficar pensando pequeno, eu não tinha vindo para Belo Horizonte hoje. Eu tava lá no Rio. Você veio pro podcast, né? Eu vim, pô. Que maneiro. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente quer dominar o mundo, cara. A gente quer tudo. A gente quer ser o maior, quer ser o melhor, quer ser o mais bonito, quer ser o mais amado. Sempre quer. Mas querer não faz a gente ser. Então, assim, objetivo, né? Pô, o Bravinho falou um negócio legal pra caramba aqui, que todo ano ele faz lá a lista dos 10 objetivos do ano dele. Que massa, hein? Pô, um moleque de 20 anos, velho. Eu, com 49, nunca fiz isso na minha vida. Ele começou a fazer essa lista, parece que é 6, 7 anos atrás. Exato. Então ele tinha 14 anos. Então, assim, é do caralho. Então, assim, a gente como empresa, é óbvio que a gente tem ambições, objetivos, né? Seja objetivo numérico de faturamento, seja objetivo conceitual, de onde a gente quer ver a marca. Óbvio que a gente tem. Mas e assim, outro dia uma amiga me perguntou, uma amiga que não é do ciclismo, tá? Virou pra mim e falou assim, cara, quando você vê, você tá pedalando,
E aí você vê a galera passando com a tua marca. Você não fica muito orgulhoso, não? Eu falei pra ela, falei assim, pô, pra caralho. Eu falei assim, pra caralho. Ainda mais quando eu tô fora do Rio. Não porque no Rio seja menos, não é isso, mas cara, acho que eu já, assim, tanta gente, tanto amigo no Rio que usa a marca, mas, pô, outro dia, cara, eu tava em São Paulo fazendo um trabalho, e foi muito legal, muito legal. Eu tava fazendo um trabalho e, de repente, eu saí do prédio, fui numa padaria comprar alguma coisa, tinha um cara de bicicleta, tava com a camisa de malha, um short, tipo, de ciclismo, mas sem forro, mas com a meia da IKEA. Olha. Aí eu fiquei orgulhoso, cara. Aí eu olhei pra aquela porra e falei assim, caralho, velho, a gente tá rompendo barreira, cara. Que é a brincadeira do, cara, pra que a gente fez essa marca? A gente fez essa marca pra ciclista de alta, de média e de nenhuma performance, cara. A gente fez essa marca pra quem gosta de bicicleta e quem gosta de estar bonito em cima da bicicleta. Que maneiro, velho. Que maneiro isso. É isso. Cara, que show, que sucesso. Vamos que vamos. A gente tem vários episódios aí do podcast pra seguir. Botar o podcast pra rodar. Tem mais alguma coisa que você queria mandar aí pra galera? Bora pedalar. Valeu, Igor. Obrigadão. Nós. Não, a gente fala pra caralho. Tu fala pra caralho, eu falo pra caralho. Né?